Bom dia a todos, ou até boa noite, ou boa tarde, ou boa madrugada, depende do horário e qual o momento a qual aqueles que nos acompanham no umdia.com estarão por acompanhar esse bate-papo, essa prosa aberta com a nossa estimada e querida presidente da OAB da Subseção de São Miguel, doutora Silvia. Doutora Silvia, um dia de vida para a senhora. Tá? E eu já inicio, doutora, faço uma exposição de maneira sintética, bem objetiva, da sua trajetória dentro da advocacia e até assumir esse desafio. Acredito a primeira mulher eleita, além da doutora Patrícia como presidente da OAB São Paulo, mas a doutora de maneira mais peculiar como a primeira mulher a ser eleita para o cargo de presidente da OAB situado na subseção de São Miguel. Como foi essa trajetória, doutora? Como foram os percalços sobrepujados, suplantados? Bom, então vamos lá. Primeiramente, olá a todos, né? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, como o Dr. Robson falou. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, de estar aqui no umdia.com. Tá? Para mim é uma grande honra. Bom, a minha trajetória é bastante longa. Pode não parecer, mas eu já tenho um pouquinho mais de 50 anos de idade, tá? Já estou com 52 anos de idade. Quando eu falo a minha idade, as pessoas se surpreendem. Nossa, não parece. Eu falo, porque a genética é boa, né? Bom, mas vamos lá. Antes de cursar Direito, eu cursei Ciências Contábeis. Por quê? O meu sonho sempre foi ser advogada. Mas, assim, venho de família humilde, então eu sempre com dificuldade para estudar, né? Pagar os estudos. E aí eu entrei numa grande empresa como auxiliar de escritório. E naquela esperança de um dia ter condições financeiras para cursar a minha tão sonhada Universidade de Direito. Aí um dia o gerente, num bate-papo de sexta-feira, final de expediente, ele falou uma frase que me tocou bastante. Ele falou, olha, se eu ficasse esperando ter dinheiro para cursar a faculdade, eu não estaria aqui hoje. Eu fui para casa naquele dia com esse pensamento. E aí eu comecei, fiquei juntando dinheiro, pelo menos para a matrícula para os primeiros meses. E aí nessa mesma empresa eu fui bater as portas do jurídico. Por quê? Porque eu gostaria de ver a possibilidade de fazer estágio lá nessa empresa. Só que falaram para mim abertamente que lá eu não teria essa oportunidade, que lá eles não pegavam estagiário. Então eu fiquei bastante decepcionada. Então eu pensei, bom, eu vou ter que deixar de ser auxiliar de escritório e ser alguma coisa a mais para que eu pudesse ter condições financeiras. E era uma empresa ligada ao mercado financeiro, então eu fui cursar contabilidade. E deu certo. Eu passei de auxiliar de escritório para analista de balanço na época. E aí eu comecei a faculdade com bastante dificuldade, mas ao terminar a faculdade eu já conseguia pagá-la com o meu salário. Então, acho que foi uma boa estratégia. Só que no último ano eu fui demitida dessa empresa. E aí tive dificuldade para conseguir trabalhar no escritório de contabilidade, porque eu não tinha feito estágio na área, mas consegui alguma coisa, então eu fui fazer a faculdade de Direito. Aí então eu fui fazer, desde o início fiz estágio também. E ao terminar a faculdade de Direito, eu já me engajei nos trabalhos voluntários da OAB, lá na seccional. Naquela época a gente recebia a carteira sempre sempre éramos inscritos na seccional. E assim foi comigo. Então eu comecei a frequentar os grupos de trabalho, principalmente a Comissão da Jovem Advocacia, e lá eu me tornei coordenadora do grupo de Direito do Trabalho, que é a área na qual eu sou especializada. Então fui coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia também, da seccional. Depois eu atuei como advogada da ativa na sexta turma do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB. Isso em meados de 2009, 2010, mais ou menos. E aí, em 2015, eu falei, não, tá na hora de eu transferir a minha ordem para São Miguel e me engajar nos trabalhos, porque eu sempre morei na região, né? Então, já passou a não fazer mais sentido para mim ficar só na seccional. Então, eu transferi.
E naquele ano, 2015, era ano de eleição. E aí eu fui convidada por alguns colegas advogados para participar de reuniões, enfim. E aí eu fui nessas reuniões e lá as pessoas estavam um pouco decepcionadas com a gestão, achavam que era hora de mudar e tudo mais, enfim. E aqui houve aquela discussão, várias pessoas se apresentando, até que um colega achou que eu deveria ser a cabeça de chave da chapa de oposição. No início eu resisti bastante, porque eu estava chegando naquele ambiente, naquele momento, então eu achava que não era o meu momento, que era o momento de outras pessoas mais experientes, enfim, né, com mais engajamento na subseção. Mas, enfim, acabei sendo vencida, houve um pedido de várias pessoas e eu acabei aceitando aquele desafio. Então, eu disputei a eleição naquela época e nós obtivemos 2/3 dos votos. E foi bastante significativo para uma chapa de oposição, né? Principalmente porque era um grupo muito consolidado na subseção. E foi, né? Então, aí passou-se os 3 anos, em 2018 teve novamente eleições, mas aí foi muito difícil a gente conseguir reunir todo aquele grupo de 2015. De 2015 eram mais de 30 advogados engajados, né, por mudança. E todo esse pessoal acabou se dispersando nos 3 anos. Então, em 2018, falei, e agora, né? Eu me sentia na obrigação de concorrer novamente por conta daqueles 2/3 que eu havia obtido, né? Então, eu me sentia na obrigação de honrar esses votos, né? Eu falei, se eles votaram em mim é porque eles esperam, né? E aí a gente conseguiu montar uma chapa, mas foi com muita dificuldade naquele ano. E aí montamos a chapa e aí faltou um pouquinho mais de 100 votos para a gente se eleger, né? E aí passou-se novamente mais os 3 anos, e aí em 2021, novas eleições, e veio novamente o convite para que eu concorresse às eleições. Só que as coisas na vida da gente acontecem, né, Dr. Robson? E no final de 2020, eu fui diagnosticado com câncer de mama. Graças a Deus foi um diagnóstico precoce. E eu operei no início de 2021. E aí eu iniciei a quimioterapia, fiz radioterapia, no meio do caminho contraí Covid, tive que suspender o tratamento por 30 dias. Então eu demorei muito para dar resposta para o grupo. Falei, olha, querer eu quero, me sinto até nessa obrigação também, mas preciso ver se eu vou ter condições para isso, então eu preciso esperar. E assim eu esperei, somente em julho eu consegui dar a resposta, e aí eu vim, né, na época, enfim, devido à queda de cabelo, acabei optando pelo uso de uma peruca, né? Até brinco que foi quando eu descobri que realmente os homens gostam, preferem as loiras, viu? A gente brinca muito com isso. E aí foi, e aí acabou dando certo, né? Acabei sendo eleita, né? Na época eu pedi para que os colegas, para que não informassem o meu problema de saúde, Sim. né? Achei que isso não era necessário, não era desnecessário, né? Então a gente fez uma campanha, pedi obviamente um pouco de paciência para eles, porque a gente sabe que é uma campanha difícil, né? Sim. A boca de urna é cansativa, o dia inteiro de pé. Eu me lembro que eu tive que entrar várias vezes na subseção para sentar um pouco. Eu sentia muitas dores das articulações por conta dos efeitos colaterais do remédio que eu Sim. tomo. Então foram várias. Então eu entrava, descansava um pouco, voltava para a boca de urna e foi. E dessa vez deu certo e aí nós fomos Esse primeiro eleitos. ciclo de 2021 até 2024 termina Isso, fim-se agora. isso, vai terminar no dia 31 de dezembro de 2024. E a pergunta a qual ela não pode deixar de ser feita, existe essa possibilidade de almejar, aspirar à continuidade, a buscar a reeleição? Ainda não está nos planos da presidente, da doutora, não tracejou ainda se vai. Veja, o martelo ainda não está batido, né? Mas existe sim essa possibilidade, até porque nós acreditamos que fizemos um trabalho bom, né? Pelo menos nós cumprimos os compromissos de campanha que nós fizemos, então acho que isso é muito importante. E todos os compromissos que nós fizemos, eles foram cumpridos, né? Minha principal obrigação e preocupação desses 3 anos era isso, né?
Mas é um trabalho voluntário, é um trabalho que requer bastante dedicação. Então a gente também depende do auxílio de outras pessoas, né? Então a gente depende da família, dá um apoio, porque a gente precisa desse apoio da família, para a gente poder conseguir fazer uma boa gestão, né? Então depende muito dos colegas também. Eu tenho recebido pedidos para que venha a reeleição, porque ao que a pesquisa que foi feita aí pela seccional indica que a nossa gestão foi bem avaliada, né? Então nós estamos Tanto pesando envolve uma renúncia por parte de quem está mais ao redor da doutora, como também uma participação e colaboração para que o objetivo é proporcionar uma gestão de qualidade em prol da OAB de maneira mais direcionada à subseção São Miguel. Doutora, durante esses 3 anos, em meio a todas essas turbulências no país, essas ebulições, esses desafios às quais sempre se apresento, e até por ser a primeira presidente mulher da subseção de São Miguel, o que a doutora conseguiu configurar em meio a tantas mudanças, modificações sociais, comportamentais, quer queiramos ou não, a OAB como um espaço destinado à pluralidade social, como que a doutora consegue articular tudo isso, porque quer ou não, são várias vozes, vários ecos, são vários posicionamentos, e também já faço uma ligação com essa questão da jovem advocacia. Como que esses 3 anos a doutora consegue avaliar? Obviamente que o nosso bate-papo ele não tem uma intenção de referente a se a doutora irá sair candidata ou não, mas apurar esses 3 anos e meio a tantos desafios, mudanças de governo, esses conflitos ideológicos, como que a doutora consegue ponderar todas essas particularidades, essas peculiaridades? Bom, Robson, primeiramente, assim, por eu ser mulher e a primeira mulher a presidir a OAB de São Miguel, claro que eu me orgulho bastante disso, mas mais do que isso, o que eu espero é abrir portas para outras mulheres. Mas não é fácil. O meu primeiro ano de gestão foi extremamente difícil. Por quê? Porque a gente que eu falo que nós somos um grupo, Uhum. né? Nós acabamos rompendo aí algo que já estava consolidado há Sim. 40 anos, né? A subseção fez 42 anos no dia 25 de maio, e durante todo esse tempo eu sou a quinta presidente. Quer dizer, em 40 anos só 5 pessoas dirigiram a nossa entidade, então isso é muito pouco. Então, assim, tinha um grupo consolidado há muitos anos, então quando eu assumi, eu tive bastante dificuldade. Por quê? Porque existia aquela coisa, né? Uma certa resistência por ser mulher, enfim, né? Por estar chegando naquele momento. Então, o primeiro ano foi bastante difícil por conta disso, porque eu encontrei bastante resistência de autoridades locais, por exemplo, né? Mas eu fui trabalhando, 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 e aos poucos fui mostrando o nosso trabalho, e aí acabou quebrando um pouco essa resistência, e hoje muitos daquelas pessoas que tinham essa resistência, Esses hoje já não paradigmas, tem mais, esses né? estigmas foram Foram quebrando. funcionando ao Isso, quebrados. né? E assim, uma coisa que eu sempre tive em mente é que eu entendo que a UAB, ela não é feita só para os advogados. A gente precisa, enquanto entidade, dialogar com as outras entidades locais. Então, quando a gente fala de uma UAB para todos, é isso, é a gente dialogar com a comunidade local. Então, eu sempre procurei, durante a nossa gestão, nos aproximar de todas essas pessoas. Consolidar, por exemplo, o nosso compromisso com o Fórum de São Miguel, por exemplo, né? Estreitar os laços, a gente tem conseguido isso também.
E, então, assim, conversar com as subprefeituras, associação comercial, associações de bairros. Então, eu acho que isso é um grande diferencial na nossa Uhum. gestão, né? E a gente conseguir dialogar com todas essas pessoas, porque, como você falou, são ideologias diferentes, né? Então, a gente precisa ter ouvidos abertos para todos, sem pré-julgamentos. Acho que isso é mais interessante. Esses obstáculos aos quais, conforme focado, foram transpostos e que prosseguem, porque sempre surgem desafios com as autoridades, essa, essa relação com o judiciário, com a magistratura, com a promotoria, é, como que a doutora conseguiu concatenar tudo isso, conciliar tudo isso, para que não houvesse estridências, porque há uma conjugação entre promotoria, magistratura e a advocacia, mas em certos momentos isso parece desfocado, parece que a advocacia não está no mesmo patamar da magistratura e da promotoria. Como que a doutora conseguiu fazer com que essas partes se aproximassem da advocacia, esse diálogo fluente, como que a doutora desenvolveu isso aí? Conseguiu fazer com que houvesse essa aproximação, até essa abertura para uma maior conciliação, esse enfoque de que estamos no mesmo patamar de promover a justiça. Bom, acima de tudo, buscando o diálogo, né? Então, a gente procurou visitar as autoridades, nos apresentar enquanto dirigente de ordem e colocar a OAB à disposição para dialogar, para que a gente pudesse melhorar o sistema judiciário como um todo. Porque eu acho que esse não é o interesse só do advogado, é o interesse de todos, do juiz, dos promotores, do próprio cidadão. Então, é isso, né? É tentar promover o diálogo. Então, a gente sempre em constante diálogo com a diretora do fórum, né? Muito importante, com vários juízes também. A gente, sempre que possível, vai visitá-los, convida eles também a visitar a nossa subseção, e para promover realmente o diálogo, para mostrar que, olha, nós estamos no mesmo patamar e nós juntos podemos construir um judiciário melhor para todos. E esse é o objetivo de todo mundo. E da mesma forma, também convido sempre os advogados a participarem também, né? Às vezes tem alguma situação pontual em determinada vara do Fórum São Miguel, por exemplo, a gente já conseguiu, através do diálogo, conseguir resolver, né? E o último caso, se não conseguir resolver, se precisar acionar as prerrogativas, nós estamos aí para isso, né? Hoje nós temos uma prerrogativa forte, atuante, que tem o telefone de plantão, que sempre que é acionado ele atende, mas sempre nesse sentido, sempre buscando, acima de tudo, o diálogo, porque se a gente não buscar esse diálogo, vai ficar sempre esse embate, e é um embate que nunca vai terminar, né? Então, eu acho que não é por aí. Eu sou muito afeta ao diálogo mesmo, tá? A doutora, pelo que eu pude notar, observar, apresenta um histórico no que se refere a uma questão de engajamento, de se comprometer com questões sociais. Como que a doutora conseguiu gerenciar o período de transição de sucessão eleitoral, que foi uma hecatombe, foi uma eclosão, as pessoas estavam à flor da pele. Como que a doutora não poderia nem para ir para A, nem para B, nem para C? Como que a doutora conseguiu apaziguar, atenuar e evidentemente, proporcionar, através da OAB, o espaço para essa condição, né, de que os próprios advogados e advogadas pudessem manifestar suas posições, opiniões, evidentemente, sempre pautado no respeito. Como a doutora conseguiu lidar? Eu sou de A, eu sou de X, sou de Z. Então, doutora, qual a sua posição? O que é isso, que é aquilo? Como, doutora, essa capacidade evidentemente que a doutora tem as suas direções, mas como presidente, como conseguiu enfrentar um momento que foi tão turbulento das eleições e ainda continuam as pessoas
arredias umas com as outras, por causa de posições, de ideias, as quais são válidas, mas não deveriam construir essas barreiras. Como a doutora conseguiu e consegue fazer essa administração, consegue fazer contrabalancear tudo isso? Bom, primeiro, como eu falei, sempre o diálogo e o respeito acima de tudo, né? E saber também diferenciar que uma coisa é a Silvia cidadã, outra coisa é a Silvia dirigente de ordem. Isso é uma coisa que sempre teve muito clara na minha cabeça, né? Por quê? Porque eu, como cidadã, obviamente eu tenho as minhas preferências futebolísticas, tenho as minhas preferências políticas, tenho as minhas preferências religiosas. Mas enquanto dirigente de ordem, eu não posso ter essas preferências. A minha preferência enquanto dirigente é sempre pelo diálogo e pelo respeito. Então, assim, eu sempre abri as portas para todas as pessoas de todas as ideologias. E sempre ouvi todos com muito respeito. Então, acho que por conta, acredito eu, dessa minha postura respeitosa, eu também tenho obtido essa contrapartida também respeitosa, né? Claro que em alguns momentos a gente não concorda com tudo que determinada pessoa pensa ou fala, mas a gente respeita, né? Enquanto dirigente de ordem, como a gente também não pode falar tudo que a gente pensa, não é? Eu sempre procurei pensar no coletivo, acima de tudo. Nunca na minha vontade pessoal, mas sempre na vontade de um coletivo. É claro que eu, na qualidade de diretora-presidente, é claro que você tem as suas. Aquilo que você quer implantar numa gestão, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui ligada ao social. Desde minha adolescência, sempre gostei, sempre participei de trabalhos voluntários, enfim, sempre me engajei nesse ponto. Então, não tem como não trazer isso para dentro da UAB, né? Muitas pessoas percebem isso, tanto que hoje nós somos procurados por entidades que buscam esse diálogo, né? Então, não vou citar aqui nomes de entidades, mas a Sim. entidade já veio procurar a gente, querendo fazer projetos, solicitando o apoio dos advogados. Então, a gente tem feito bastante esse trabalho através das comissões, não é? Atendendo aí essas entidades, né? Então, a gente também dá um apoio de orientação também. Já teve entidades que veio nos procurar. A princípio, eu queria que nós entrássemos com ação, porque o poder público não estava ouvindo eles e tudo. Eu falei, não é esse o nosso objetivo, nós nem podemos entrar com esse tipo de ação enquanto entidade, mas nós podemos promover o diálogo. E nós conseguimos, como um ente neutro, vamos dizer assim, nós conseguimos unir esses dois grupos aí e eles conseguiram conversar e conseguiram chegar a um diálogo. Então, acho que isso é muito bom, né? Então, sem desrespeitar ninguém, né? Enfim, eu acho que é isso. É ouvir todo mundo e ver como que a gente pode ajudar para promover uma sociedade mais justa e mais democrática. Acho que isso é fundamental. Conforme a doutora colocou, as comissões as quais encabeçam a gestão efetuada pela doutora, comissões foram inseridas para atender as demandas de uma sociedade com novas configurações. Isso causou um certo atrito, até necessário, com até então leitura de uma tendência mais conservadora, com valores dentro de uma ótica a qual não se adequavam com essa nova vertente, com a nossa roupagem, como comissões voltadas às demandas raciais, étnicas, LGBTQI, por aí vai, que
sempre vai acarretar algumas oposições. Como foi esse trabalho, doutora, para começar a instaurar essas comissões e como tem sido a recepção, a aceitação, assim, por parte da comunidade dos advogados da OAB, da Subseção São Miguel? E hoje, doutor, qual a estimativa? Quantos advogados estão inscritos, elencados na OAB, situado em São Miguel Paulista? Tá bom. Hoje a OAB está beirando os 3.000 advogados. Nós estamos lá com 2.000. A última vez que eu vi estava 2.908 Tá. inscritos. Então, até o final da gestão, eu acredito que vai, com certeza, deve passar dos 3.000 inscritos, né? E a OAB é uma entidade muito conservadora, sobretudo a OAB de São Miguel. A gente está situada no reduto de pessoas nordestinas. Então, o machismo ali, ele está impregnado, isso é cultural mesmo. E como que a gente quebra isso, né? Aos poucos. Então, uma coisa que o nosso grupo sempre sentiu falta foi essa abertura para as minorias. Quais minorias? As pessoas pretas, as pessoas LGBTQIA+. Então, a gente sempre sentiu falta disso dentro da OAB de São Miguel Paulista. Por isso, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi a implantação da Comissão de Igualdade Racial. No primeiro ano de gestão, nós tentamos promover e instituir a Comissão de Igualdade Racial e a Comissão de Diversidade Sexual. Mas nós tivemos dificuldades para conseguir pessoas para presidir as comissões. Então, no primeiro ano, tivemos que juntar as duas comissões. Então, era a comissão da igualdade racial e diversidade sexual. Não era adequado, mas foi o que foi possível fazer naquele primeiro ano. Então, eu falo sempre que as comissões, os presidentes de comissão, é a extensão da diretoria. Por quê? Porque são eles que movimentam, que transformam a nossa subseção. Isso aconteceu no primeiro ano, nós tivemos um bom presidente da igualdade racial, no segundo ano também, né? No primeiro ano tivemos o doutor Adelson Mendes, que foi muito bom. No ano seguinte ele não pôde, por questões pessoais, permanecer à frente da comissão, e aí nós indicamos a vice-presidente na época, que era a doutora Agatha Nunes, que também fez um excelente trabalho no ano seguinte, e aí no ano seguinte nós conseguimos separar as comissões. Então, hoje nós temos a Comissão da Igualdade e a Comissão da Diversidade. Nós conseguimos pessoas engajadas que pudessem trabalhar essas questões, né? Então, isso vem acontecendo esses anos. É claro que a gente encontra, assim, algumas resistências, porque, como eu falei, nós somos seres humanos e, como tais, as pessoas são preconceituosas, são racistas. Então, nem todos gostam dessa, digamos, abertura que foi dada. A gente tem consciência disso, mas a gente também tem consciência que isso é uma necessidade. É uma necessidade. Não só aqui em São Miguel, mas na UAB por inteiro, né? Então, por isso também essa é uma bandeira levantada pela doutora Patrícia Vanzolini e pelo doutor Leonardo Sique, que também trouxe essa abertura, né? A doutora fez a menção sobre igualdade racial. Até o professor Lúcio Cugo, que faz parte da Universidade da Paraíba, salvo engano, se não estiver equivocado, ele enfoca de que somos uma nação de mestiço, de miscelânea de raças. Provavelmente pode haver pessoas racistas, como pode haver pessoas abusivas, arbitrárias. Quando se fala essa questão de igualdade, isso se refere de que a OAB como instituição ela era até então capitaneada por pessoas as quais restringiam o acesso de pessoas da melanina negra a determinadas posições e como que a presidente enfrenta essas oposições?
Porque oposições que talvez enfoquem, que não desencadeia a igualdade, mas apenas com um discurso vitimista. Como que a presidente consegue equilibrar tudo isso? Então, bom, primeiramente, eu não acho que a OAB em si, pelo menos eu, Silvia, acredito nisso, que não é que houve um impedimento para que essas pessoas chegassem, mas a verdade é assim, que quem está no poder, ou mesmo que não esteja necessariamente no poder, pode ser em qualquer, enfim, ninguém gosta de perder lugar para outro grupo. Então vamos falar, por exemplo, das mulheres. Entendeu? A mulher hoje dirige caminhão, dirige avião, joga futebol. Então, de certa forma, a mulher ocupou e vem ocupando espaços que eram restritos aos homens. E quem perdeu espaço com isso? Os homens, evidentemente. A mesma situação com relação às pessoas pretas. As pessoas pretas estão ocupando lugares de pessoas brancas, mesmo eles sendo a maioria. E é lógico que as pessoas brancas não gostam de perder espaço. Ninguém gosta de perder espaço para ninguém. Só que isso não é questão de. É uma questão de necessidade. Eu acredito que a gente só vai ter uma sociedade justa na hora que a gente tiver essa paridade, tanto de gênero como de raça. Veja, como que pode, em 42 anos de uma instituição como a OAB, ela só ser presidida por homens? E por que nunca por pessoas pretas? E por que é importante ter pessoas pretas dirigindo a OAB, mulheres dirigindo a OAB? Porque cada um tem um olhar diferente, entendeu? Eu tenho um olhar para as mulheres que os homens não têm como ter. Assim como eu não tenho um olhar para o homem como o homem tem. Então, assim, nesses anos todos que a UAB foi presidida por homens, então os homens entre aspas, foram privilegiados. Por quê? Porque tiveram as suas necessidades atendidas. As mulheres não tiveram, porque não tinha ninguém com esse olhar. As pessoas pretas também não tiveram, porque não tem ninguém com esse olhar. Então, quando você dá abertura para que uma mulher consiga dirigir a UAB, como aconteceu agora em São Paulo, depois de 90 anos, e em São Miguel, depois de 40 anos, a gente está vendo a diferença de atender necessidades específicas desses grupos. Porque a mulher ela tem um olhar diferente mesmo. Assim como o homem tem um olhar diferente. Isso é normal, né? Então, por isso que é importante a gente ter essas mudanças, né? E a questão da racial é uma questão que a gente precisa conversar. A gente precisa falar. A gente vive num país extremamente racista. Então, se a gente não falar, eu como mulher branca, eu imagino a dor de uma mulher negra, mas eu não sinto essa dor porque eu não sou uma mulher negra. Mas eu tenho essa consciência dessa necessidade de se dar essa abertura, de se falar. Então, por isso que foi dada realmente essa abertura na nossa gestão e a gente pretende continuar com essa abertura e a gente tem procurado sempre levar essa conscientização, porque a gente não quer aqui formar grupos, né? Grupos de pessoas pretas, grupos de pessoas brancas, grupos de mulheres, não. O que nós queremos é uma UAB mais igualitária, entendeu? Com pessoas de todos os gêneros, de todas as raças. Esse é o nosso principal objetivo. Essa questão das minorias e sempre aí traz esses eventos em tertilhas ou em discussão sobre as pessoas trans, ou uma situação hipotética, uma pessoa trans deseja usar o banheiro feminino, mas a pessoa trans biologicamente é um homem, mas se vê como uma mulher. Como presidente. Bom, hipoteticamente, se isso acontecer, como que poderia ser enfrentado? O que vai acontecer? Isso já tem sido experiências em várias questões. Mas
como lidar com essas vozes também. Que a pessoa, ela se sente de uma maneira, e só que um espaço é destinado para algo que ela não se sente, mas se sente do outro lado. Porque a OAB ainda ela não enfrentou uma situação dessa. Ou existe vamos colocar assim, as pessoas estão mais retraídas, tímidas, não querem ir para o front ainda. Se surge a situação na OAB de São Miguel, um homem trans quer usar o banheiro feminino, como que seria enfrentado, como que vai ser lidado, como que vai ser tratada a questão? Bom, é difícil a gente conseguir imaginar como vai ser, né? Até porque lá você conhece bem lá a subseção, nós temos o banheiro masculino e o banheiro feminino. Se acontecer essa situação, a gente vai ter que dialogar, porque essa pessoa ela vai fazer o quê? Se ela quiser usar o banheiro feminino, ela vai entrar, vai fechar a porta e vai usar. O que vai acontecer é pessoas de fora se sentirem incomodadas com a situação. E aí, quando isso acontecer, Robson, a gente vai ter que sentar, vai ter que conversar e vai ter que dialogar. Primeiro, para entender o porquê essa situação incomodou tanto aquela pessoa. Eu acho que é a primeira coisa, né? A gente tentar entender a dor do outro. A primeira etapa é isso. Segundo, tentar buscar uma solução. Porque o mundo muda e nós temos que acompanhar essas mudanças, né? Então, de repente, é se pensar em fazer um terceiro banheiro, o banheiro que nós chamamos de banheiro neutro. Seria entendeu? Uma proposta alternativa. Seria uma alternativa, entendeu? Mas assim, numa situação dessa, primeiro a gente precisa sentar e dialogar. Entendeu? Para entender se é só preconceito, o que é, né? Porque a gente precisa ter respeito dos dois lados. Entendeu? Até mesmo para quem é preconceituoso, a gente precisa tentar entender o porquê que essa pessoa é tão preconceituosa. Por quê? Né? Será que essa pessoa ela já passou por alguma situação? Entendeu? O que fez essa pessoa a ser dessa forma, pensar dessa forma, que não pode ter lugar para pessoas pretas, que não pode ter lugar para pessoas LGBTQIA+. O que levou a pessoa a se tornar dessa forma, né? Então, assim, eu acho que conscientização. Eu tenho pessoas, conheço pessoas que eram extremamente preconceituosas. Por quê? Porque vinha de uma geração muito preconceituosa, mas que hoje já não é mais. Por quê? Porque acabou adquirindo essa consciência. Entendeu? Por isso que eu acho que a gente precisa dar abertura e falar sobre os temas e sempre ouvir os dois lados. Esse tem sido a tônica de uma parte das palestras, elas têm se enviesado, elas têm se inclinado para essas temáticas, para esses assuntos. Não deixa de ser uma estratégia propositada para difundir, enraizar, fazer com que as pessoas possam se abrir para serem mais razoáveis e refletirem, ponderarem mais sobre essas situações. As coisas estão aí, a realidade está aí. Por isso a gestão a qual o presidente orquestra tem seguido palestras como letramento racial. Houve uma palestra sobre essa, e também com esse viés, com esse foco, com essa abordagem de fazer com que os advogados que já estão há um certo período ali sedimentados e aqueles as quais iniciam a trajetória ali na subseção São Miguel. Por isso, o novo perfil dessas palestras, a nova proposta com essas palestras seria fazer com que as pessoas pudessem ponderar mais sobre essas mudanças, como a gente colocou, essas modificações que estão aí em curso na sociedade. Isso, então, nós damos bastante liberdade para as comissões trabalharem, né? Então, são elas que escolhem os temas, são elas que preparam as palestras e tudo mais. A mim, cabe apenas dar alguns direcionamentos. Alguns vêm, pedem a opinião, pedem uma sugestão e a gente vai direcionando. E eu acredito que um dos principais objetivos da Comissão da Igualdade Racial é justamente promover essa conscientização
De que forma? Através de palestras, através de congressos que eles têm feito, falando sobre letramento racial. Até eu mesmo tenho aprendido muito com essas palestras, não é? E aí, agora que eu entendo assim, que é um trabalho de longo tempo, sabe? De longa duração. Ainda eu acho que nós, é um campo minado. eu acho assim, ainda a gente encontra muita resistência, né? E isso é normal, eu entendo que é normal essa resistência. E como que a gente vai quebrando essa resistência? Aos poucos, entendeu? Então, assim, é falando sobre o assunto, é dando abertura, é chamando a outra parte para dialogar, entendeu? Nunca ir para um embate, entendeu? Então, já aconteceu situações de colegas falarem frases que não são corretas hoje de se falar. Então, aí a gente chama a pessoa, conversa, fala, olha, vamos dar uma olhada nisso daqui, hoje as coisas são diferentes. Então, assim, a gente vai promovendo esse conhecimento. Porque muitas coisas que acontecem, Robson, eu não acho que acontece. Tem muitas coisas que são de forma proposital, sim, mas muitas coisas acontecem por falta de conhecimento mesmo. Então, por isso que tem que ser uma educação contínua desses grupos, tá? Ô, Robson, deixa eu voltar aqui. Você tinha me falado também com relação à jovem advocacia, Isso, né? a jovem advocacia. Isso, a jovem advocacia. Eu tenho pedido muito aos diretores, aos presidentes de comissão, um olhar diferente para a jovem advocacia de hoje. Por quê? Porque os jovens de hoje, eles ou começaram ou terminaram a faculdade em plena pandemia. Foi um momento terrível que o mundo viveu. Sim. Então, assim, eles iniciaram ou terminaram a faculdade com muitas deficiências mesmo, deficiências técnicas, tá? Então, é a nossa função, a nossa obrigação enquanto dirigente de ordem, o quê? Estender a mão para esses advogados. Então, eu tenho pedido para os colegas mais experientes também, para que tenham esse olhar e para que nos ajudem a ajudar esses jovens. Sim. O que a gente percebe neles? É uma grande vontade de aprender, junto com aquela ansiedade da juventude. Aquele ímpeto, aquele ímpeto, né? Então, é muita pressa para tudo, aquele afã, entendeu? E nisso eles acabam, às vezes, acabam infringindo a ética, mas não porque querem, por falta de conhecimento, então acabam enfrentando, se colocando em situações que poderiam ser evitadas, né? Então, por isso, a gente vem fazendo esse trabalho aí, a doutora Tatiane Leite, que é presidente da Jovem Advocacia lá de São Miguel, tem feito um excelente trabalho nesse sentido aí, de promover cursos de formação mesmo, para poder ensinar esses jovens mesmo a prática forense, que a gente não aprende nos bancos de faculdade. Sim. Não é? E a gente tem também tido apoio dos advogados mais velhos também, que tem esse olhar. Então, a gente tem promovido aí oficinas, e a gente tem tentando promover o network para trocar experiências, né? Hoje a gente tem muita dificuldade de trazer as pessoas para dentro da subseção. Hoje as pessoas querem tudo de forma virtual, né? Então a gente percebe isso. Quando você faz uma palestra presencial, você tem lá 30 pessoas, 40 pessoas, às vezes menos. Quando você faz uma virtual, você tem 100, 200, entendeu? É muito mais dependendo da capacidade daquela plataforma. Então a gente percebe isso, não só na UAB, mas em todo lugar. E a gente percebe isso daí também. Eu tenho dialogado com outras entidades também, entendeu? Com outros conselhos, eles falam isso também, eles perguntam, olha, aqui acontece isso com vocês também? Os próprios professores, diretores de universidade também falam isso. Olha, quando a gente faz algo presencial, o quórum é pequeno, quando a gente faz virtual é imenso, lá também acontece isso, eles perguntam muito para mim. Também acontece. Também acontece. Mas a gente tem tentado conscientizar também o jovem advogado que o network é muito importante. Essa reciprocidade. Isso, entendeu? Por quê? Porque é você indo num evento presencial que você vai conversar com o colega, vai conhecer o colega, vai fazer parcerias.
É aí que as coisas funcionam, não é no meio virtual. Sim, sem sombra de dúvida. E, presidente, é, essa proximidade com as universidades é, pode-se considerar haver hoje uma mercantilização dos cursos de direito? Porque o curso de direito, em comparação com outros cursos, para certas instituições, ele não apresenta uma onerosidade. Dispor da sala e não há necessidade de laboratório. Essa mercantilização a qual se observa dos cursos de direito, essa virtualização da área jurídica dentro de uma sociedade, a qual não existe aquele fomento, aquele estímulo, aquela motivação para a leitura, né? E sem fazer propaganda pessoal, né? Mas eu participei do concurso de poesia da OAB em 2010, quando era. E aí eu fui contemplado, e de lá para cá eu comecei a analisar os cursos de direito. Você não consegue extrair escritores, poetas, romancistas, e sem sombra de dúvida, no início do século, todos esses atributos apanágios, eles estavam já entranhados no curso de direito. Como lidar com isso? Como superar isso? Como corrigir, até em decorrência de uma educação a qual a maioria advém precária, deficitária, e a pessoa ela desemboca no curso de direito, e essas arestas elas não vão ser removidas em 5 anos. E aí desaga no OAB, e ainda bem existe essa ocupação agora, até para amparar esses advogados. Como tem sido feito para procurar melhorar a questão da formação desse jovem advogado, para que ele não apenas, que às vezes eu analiso essa visão apenas mercantilizada, a qual se infestou pelas redes digitais. Faça o curso comigo e que você vai ganhar R$1 milhão. E aí esse jovem advogado, que é o alvo principal dessas pessoas que lamentavelmente também são advogados, e se aproveitam dessa pessoa que está diante de um mercado, diante de um mercado em meio a uma sucessão de desafios, e acaba por fazer aquele curso, se frustra, se decepciona, muitos abandonam, muitos também acreditam que apenas a esfera pública vai ser o antídoto para todos os seus malefícios, e também acaba por não conseguir. Como que a presidente tem procurado ajudar esses advogados a perceber de que a advocacia ela não é apenas, obviamente, todos nós almejamos o retorno, sendo duro, mas ela não se resume apenas a isso. Ela vai além, conforme a doutora ressaltou, o comprometimento com a sociedade, até essa sacrossanta missão de viver e de existir também pelo outro, a qual compõe a advocacia. E isso se perdeu a partir dos cursos de direitos dos anos para cá. A presidente consegue extrair isso? Se perdeu isso? Infelizmente, essa mercantilização é algo que é notório e de muito tempo, infelizmente. Eu acho que se perdeu, sim. Ser advogado, para ser advogado, a pessoa tem que ter vocação. Tem que ter vocação. E não é só a vocação de ir lá fazer uma peça, não. Vai muito além disso. Então, realmente tem que gostar de escrever, tem que gostar de ler muito, tem que saber fazer isso. Antigamente, o advogado ele tinha vários requisitos necessários para a profissão que hoje já não se tem mais, né? Hoje é tudo muito tecnológico. Essa geração de hoje que é de muito digital.
Então, aí, nós que somos de outra geração, a gente tem esse desafio também, que nós temos que fazer com que o advogado ele se sinta atraído também por essas questões mais tradicionais, vamos dizer assim. Então, como é que... Porque o curso de Direito é uma tradição, é uma profissão tradicional. Só que com essa era digital mudou muito. Então, você vê, hoje a gente muitos já não tem mais escritórios físicos, hoje são escritórios digitais. Então, como você faz para aliar o tradicional a essa modernidade? Então, essa é a grande dificuldade. A gente tenta levar essa conscientização para os jovens, que ó, você precisa sempre ler, precisa estudar, entendeu? Não pode pegar uma ação e já ir fazendo, não, precisa estudar, como é que faz isso, quais são os caminhos. A gente sempre procura fazer com que ele entenda que para uma mesma situação há vários caminhos, há vários direcionamentos, então ele precisa estudar isso e ter essa noção, ter essa consciência, para que ele consiga fazer essa distinção e escolher qual é o melhor caminho para o cliente dele. Como que a gente faz isso? Através das oficinas práticas que a gente vem promovendo, só que a gente também tem que tentar tornar essas oficinas atrativas para o jovem. Porque se você simplesmente colocar lá à disposição, olha, vai ter essa palestra, o melhor palestrante do mundo, ele não vem, ele não tem essa consciência, entendeu? Esse jovem de hoje, ele não sabe o valor que tem aí um grande nome do direito, não tem essa consciência. Para ele é tudo muito digital, então como é que você atrai? Né? Então, por isso nós optamos aí por uma presidente jovem que consiga se aproximar dessa juventude. A gente está tentando aí aliar tudo isso. Eu vou te dar um exemplo. Nessas oficinas que nós temos promovido, tem lotado a casa. Nós estamos fazendo uma vez por mês no sábado. Casa cheia. A última, nós falamos sobre ética. Sobre ética. A casa não estava cheia. Por quê? Porque a gente percebeu isso. O que o jovem quer? Ele quer saber, ó, como que eu faço para advogar e ganhar dinheiro. Então, as oficinas de prática, como atender em delegacia, que nós já tivemos, casa lotada, enfim, agora de ética, não. Por quê? Porque a maioria que teve lá, teve com um objetivo. Sim. Como que eu posso trabalhar nas redes sociais sem infringir a ética? E nessa oficina foi muito bom, porque muitos saíram de lá falando, meu Deus, eu estou cometendo várias infrações sem saber. Entendeu? Então, assim, esses daí são conscientes de que eles precisam vir. Entendeu? Porque senão eles vão continuar fazendo coisas erradas. Essa e a gente leitura tem que... pragmática, essa visão utilitária, o que me importa é o que me vai ser útil, e sem compreender também o fim, essa situação da finalidade. E além disso, o presidente mencionou sobre a questão das mulheres, esse desafio, a sua diretoria, ela se estrutura hoje com uma participação mais expressiva de mulheres. Existe um equilíbrio ou não? Essa gestão específica, ela tem uma incidência maior no que alude à presença de mulheres? Isso foi uma escolha ou uma deliberação consensual? Isso, a nossa diretoria ela é formada por maioria de mulheres. Também foi uma novidade, um diferencial dessa gestão, né? E as comissões também são formadas, a maioria dos presidentes de comissão são mulheres, mas aí não foi algo direcionado pela diretoria. O que nós fizemos? Nós abrimos uma consulta pública, né, aos advogados inscritos na OAB, perguntando, olha, você tem interesse em presidir as comissões? Nós temos várias comissões que estão com o cargo de presidente vago. É um trabalho voluntário, que requer tempo, que requer disponibilidade. Então, nós abrimos essa consulta e as pessoas se inscreveram
E aí nós, a partir dessas inscrições, nomeamos os presidentes. E sempre teve a maioria de mulheres interessadas. Então isso é muito interessante. Se predispuseram, Isso, fizeram. justamente. E aí eu já efetuo um gancho com a presidente. Vira e mexe, existe essas tramitações, há essas tramitações no Congresso para o estabelecer de um certo percentual de cotas para mulheres participarem dos pleitos a quem aspira a cargos legislativos, sejam municipais, federais, estaduais. Como que a presidente observa isso? Até porque, em tese, segundo a Constituição, não há nenhum óbice, nenhum empecilho, nenhum entrave para que mulheres adentrem e também concorram a cargos legislativos. Para a presidente, torna-se de bom parecer haver essa seleção, uma porcentagem, 10% tem que ser mulheres. Os partidos têm que apenas direcionar para as mulheres, ou a presidente considera de que deve haver um interesse, como houve aí a questão da subseção de São Miguel, aberto para todas as pessoas, e evidentemente um percentual maior de mulheres, porque elas se dispuseram e obviamente preencheram aí as características e as exigências firmadas. Para a presidente, essa questão de cotas para a participação de cargos eletivos deveria ser aplicado, não deveria ser aplicado? Isso não fere a nossa Constituição? Olha, o ideal seria se não existisse essa necessidade de cotas. Mas, infelizmente, isso é necessário. Por quê? Porque se não tivesse as cotas, nós não teríamos mulheres hoje, entendeu? No Congresso, na Câmara, não teríamos. Ou teríamos um percentual muito pequeno, como era antigamente. A mesma coisa dentro da UAB. Porque hoje nós temos mais mulheres e mais pessoas pretas na UAB, por conta das cotas. Por que isso acontece, na minha visão? Essa questão de não querer perder espaço, entendeu? Quem sempre esteve na política, isso é uma coisa que vem de muito tempo, entendeu? A mulher do lar, o homem é que tem que ir para o trabalho, para a política. Então, isso é uma coisa que vai ser quebrado muito futuramente, entendeu? Então, assim, a minha filha vendo eu fazendo trabalho fora, vendo o meu marido lavando a louça, limpando a casa, fazendo isso, ela vai entender que isso que é o correto, essa divisão de tarefas. E os filhos dela vão entender dessa forma. Então, o que eu acredito é que no futuro, muito, 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 muito à frente, nós vamos conseguir essa paridade. Mas hoje, as cotas sim são necessárias para que a gente possa atingir isso. Mas não adianta ter só as cotas se você não incentivar as mulheres a ocuparem esses cargos, porque para a mulher é muito difícil, entendeu? Porque ela tem que abrir mão de outras coisas, né? Então, eu tenho vários exemplos aí na UAB, com outras colegas presidentes também. Eu já tive em eventos que a colega ali na mesa de trabalho ali pedindo um iFood para o filho que estava em casa. Quer dizer, são situações que o homem não passa, entendeu? Já aconteceu de receber pelo celular mensagem da pessoa que ajuda na sua casa perguntando: o que eu faço hoje para o jantar? Entendeu? O que eu faço isso? Aconteceu isso, o que eu faço? Você percebe, Robson, que você não vê, homem não jamais passou por essa situação, entendeu? Então as mulheres passam, e as mulheres têm o quê? Tem que se adaptar a isso, entendeu? Se você, para você estar na política, você precisa abrir mão de várias coisas, entendeu? Então, assim, você abre mão do convívio com a família, com o filho, mas é necessário. Então, se ela não tiver o apoio para fazer isso, ela não faz. Se eu não tivesse o apoio da minha família para estar na UAB, eu não estaria. Esse esteio foi o divisor de águas. Esse apoio, esse suporte.
Entendeu? Porque assim, uma coisa é você estar num cargo simplesmente por você estar no cargo. E isso, ok, é muito fácil, entendeu? Ok. Passa lá quem tem para assinar, você vai lá e assina. Outra coisa é você efetivamente cumprir aquilo que o seu cargo determina que você faça. Entendeu? Que é o quê? Que é buscar melhorias para os advogados, por exemplo, entendeu? Se você ficar parado esperando, Robson, as coisas não acontecem, entendeu? Eu aprendi isso nesses 3 anos, entendeu? Não basta você fazer um ofício e encaminhar para a seccional pedindo determinada coisa para nossa subseção, entendeu? São 250, mais de 250 subseções, são 252 subseções, Isso se não me falha a memória, aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, e é todo mundo fazendo vários pedidos ao mesmo tempo. Então, assim, você encaminhar um pedido, vai ser só mais um pedido. Aí você fala, assim, me pergunta aí, como é que você faz para conseguir ir para São Miguel? Você tem que estar lá, entendeu? Batendo na porta lá, falou assim, olha, eu sou a Silvia, sou lá de São Miguel, olha, tem isso aqui pedido, olha, entendeu? É assim que você consegue as coisas, e isso dá muito trabalho, isso desgasta muito, isso demanda muito tempo, entendeu? Eu tenho o meu escritório, quem é que cuida do meu escritório hoje? É o meu marido, eu pouco vou ao escritório hoje, por conta da UAB. Mas tudo bem, eu sabia disso, eu me dispus a isso com a concordância dele, obviamente, né? Como eu te falei, a família precisa te apoiar nisso, porque senão as coisas não fluem. Tá? Então é isso. Né? Você efetivamente arregaçar a manga e ir para o trabalho é difícil. Ir para o front é difícil, entendeu? E as mulheres precisam ser incentivadas a isso. Né? Porque quando eu falo muito, por que hoje eu estou como presidente da UAB? Porque eu não desisti, entendeu? Eu vim em 2015, 2018, só consegui em 2021. Qual que é a tendência? É você desistir, por quê? Porque você sofre muito preconceito, você sabe, as pessoas, elas falam coisas que machucam, né? Então, tudo isso você tem que ter um psicológico muito bom para você não absorver tudo isso e não ficar doente, a verdade é essa, entendeu? Então, assim, a mesma coisa acontece aí na política. Então, muitas mulheres, elas são desincentivadas a continuarem justamente por isso, entendeu? Porque quem tá lá não quer perder espaço, entendeu? Então, assim, você tem que ter as cotas, mas já tá, e aí? Entendeu? Por isso que hoje você tem muitos candidatos aí que são chamados laranjas, tá lá só para cumprir cota. Sim. E isso precisa ser combatido. Já podemos assim definir que a presidente tem uma veia de engajamento social, comprometimento. E aí, um dos caminhos a serem feitos nos bate-papo, nessa conversa, mais aí atual, a PL do aborto. Como que a presidente faz a leitura de um tema complexo, intrincado, até porque esse tema ele parte do pressuposto do momento a qual se configura a vida. Como que a presidente analisa isso? Porque aí envolve a questão da mulher violentada, ela não teve o direito de escolha dela, foi anulado. E a outra ala, qual enfatiza veementemente de haver um ser humano, malgrado seja em potencial. Como que o presidente consegue... A presidente tem uma filha, então já é um outro cenário. Como o presidente faz a leitura dessa situação? Robson, é uma situação muito difícil, muito polêmica, mas assim, Silvia, sou contrária a esse PL, é um grande retrocesso. Porque tudo bem, vamos pensar, poxa, aquela criança, aquele embrião que tá lá, que não pediu para virar o mundo, que tá lá, e ela vai ser, como muitos estão falando aí, vai ser assassinada, né? Mas vamos pensar na mulher que sofreu aquela violência. Entendeu? A gente precisa fazer isso, vamos se colocar no lugar daquela pessoa, entendeu? Como que ela vai carregar durante 9 meses uma pessoa dentro dela sendo vítima de uma violência? Como vai ficar o psicológico dessa mulher? Então, primeiramente, tem que ser vista a condição da mulher. Da mulher. Então, isso é uma grande violência. Você pega ainda uma questão de crianças. De crianças aí de 10 anos.
como a gente vê acontecer, não tem, entendeu? Primeiro que a criança de 10 anos não tem nem a estrutura corporal, o corpo dela ainda está em formação, não tem estrutura nem para levar uma gravidez adiante. E como é que ela vai cuidar de uma criança, entendeu? E a infância dela vai ser interrompida? É justo com essa criança? Entendeu? Então, quantas violências essa criança vai sofrer? Então, sabe, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda esse projeto de lei. Na ótica da presidente, esse projeto de lei deveria ser derrocado, Com desmoronado. certeza, com certeza. O que caberia, no meu entender, seria aí um trabalho de conscientização, entendeu? Aquela mulher que sofreu violência, se ela precisa, a primeira coisa, atendimento psicológico, primeira coisa. Tá? Aí, se ela entender que ela consegue levar essa gravidez até o final, porque hoje você tem aí a entrega voluntária para adoção, né? A entrega legal, que é uma coisa que não se fala, deveria se falar, deveria ser mais incentivado, entendeu? Deveria ser mais incentivado e não é. Então, por que essas autoridades não pensam nisso? Entendeu? Criar essa conscientização. Olha, mulher, você sofreu uma violência. Então, é apoiar essa mulher. Assim, nós vamos te apoiar, vamos, sabe, te dar todo o tratamento psicológico, tudo que você precisar. E aí, tentar colocar nela essa consciência, entendeu? As pessoas são diferentes. Tem mulher que vai conseguir absorver aquela violência, que talvez consiga levar aquela gravidez até o final e depois entregar essa criança para adoção. Mas isso tem que partir dela, da mulher. Entendeu? Não tem que ser uma coisa imposta do jeito que está sendo. Isso é absurdo. A presidente defenderia a interrupção em casos pontuais, pormenorizados, como de uma mulher submetida a um ato a qual a sua capacidade de consentir foi anulada de violência. Então seria em questões com ressalvas. Com ressalvas. Agora você querer equiparar, sabe, o aborto com 22 semanas a crime hediondo, gente, entendeu? É surreal. Eu não consigo entender o que passa pela cabeça, o que passou pela cabeça desses parlamentares para poder definir isso. Outro detalhe, com relação a presidente fez toda essa referência à questão social, à questão da vida, a pena de morte. Como o presidente lê essa situação da pena de morte para um caso como esse? Eu sou contra a pena de morte. A pena de morte castração não vai... química. Não, a castração química, aí eu já sou favorável. Por quê? Nós estamos falando muito mais do que um simples criminoso. Estamos falando de uma pessoa doente, né? Uma pessoa que sabe que sente atração por crianças, que estupra crianças, é uma pessoa doente. Entendeu? Então, talvez a castração química seja uma solução para tratar esse criminoso que é um doente criminoso. Então, é algo, mas eu entendo que isso é algo que tem que ser muito debatido com a sociedade. Muito debatido. Então, eu sou a favor disso, sabe? Em consulta pública e muito debate. Tem que ouvir todos os lados. Todos os lados. E na percepção da presidente, a sociedade estaria preparada para discutir esses assuntos, até diante de toda a influência a qual a mídia despenca, com as suas propensões. De um lado para o outro, a mídia ela vai se mover segundo interesse. Isso já está demonstrado historicamente. A sociedade estaria preparada? Dentro do OAB, os advogados eles estariam aptos, sim, suscetíveis a escutar essas diferenças e construir soluções sobre isso? Eu entendo que, sim, os profissionais, advogados, médicos, enfim, todas as pessoas, as profissões envolvidas nisso, estão sim preparadas
para discutir isso, tá? É claro que se a gente vai falar daquela população, é, aquela população que não tem estudo, não tem nada, essa daí, obviamente, não esteja tão preparada para isso, tá? Mas o papel fundamental que a mídia tem nisso, porque a gente sabe que a mídia ela é tendenciosa, né? Então, ela direciona as coisas de acordo com seus próprios interesses. E, infelizmente, isso acontece, tá? E a população que é menos abastada, o que que sobra para ela? Ela tem acesso à TV paga? Não tem. Então só sobra para ela o quê? A TV aberta e aquilo que ela tem para ver. E aí a mídia, sabendo disso, acaba se aproveitando dessa situação. Então aí precisa ter uma responsabilidade da mídia nisso, entendeu? E o debate ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito, sim. E esse debate, presidente, ele não deveria, aí voltamos àquela, não deveria acontecer dentro das universidades. Isso se dissipou, se desfez, parece não haver mais notoriedade sobre isso. As próprias semanas jurídicas se transformaram mais em um balcão para a exposição do cursinho tal, do evento tal, e não com a finalidade de proporcionar ao estudante de direito de que ele, como um futuro bacharel em direito, e um futuro advogado, ele, além disso, ele é um cientista social, ele tem essa obrigação, essa responsabilidade de ser um porta-voz de reflexão. Isso também se perdeu, não? Sim, se perdeu. E a universidade tem sim essa responsabilidade. A OAB tem sim essa responsabilidade. O Cresce tem o CRM tem essa responsabilidade. Enfim, então todos esses institutos, esses órgãos deveriam se unir para promover esses debates, né? E digo mais, a OAB, o advogado, é a voz do cidadão. Então nós, advogados, precisamos levar essas discussões para essas pessoas, entendeu? Que só tem o quê? Só tem essa mídia aberta para ouvir, entendeu? Nós podemos levar essas discussões através, por exemplo, da comissão OAB Vai à Escola, entendeu? Então, a gente se coloca sempre à disposição das escolas para levar essas reflexões, né? Eu falo que não são discussões, são reflexões, que é muito importante quando a gente vai fazer esse trabalho, não a gente colocar nosso desejo pessoal, mas sim a gente tentar colocar algo mais abrangente, a gente colocar todos os lados para fazer com que as pessoas possam refletir, né? Então esse é o caminho. Então a gente precisa ir conversar. Nós temos aí várias ONGs, né, que atendem mulheres vítimas de violência, enfim, tem várias ONGs que atendem crianças, enfim, tudo, pessoas com deficiência. Vamos levar essas discussões nesses locais também, né? Por que não? E a sempre polêmica e também a acirrada discussão da maioridade a partir dos 16 anos para determinadas práticas consideradas hediondas, fascínoras, deletérias ou maléficas. A presidente também concordaria com isso? Se seria uma viabilidade, evidentemente, não para eliminar a possibilidade desses eventos, mas inibir com adolescente de incorrer na prática de um latrocínio, de um homicídio, de um estupro? Talvez possa sim inibir, mas eu não acho que esse seja o caminho. O que eu vejo muito é que as pessoas elas querem uma solução prática e rápida para determinada solução. Só que eu vejo muito além, eu vejo todos esses problemas de violência que a gente vê aí hoje, isso é decorrente do quê? Do social, entendeu? É da falta de alimentação adequada, é da falta de escola, é da falta de emprego, entendeu? Eu vejo isso nas escolas. Às vezes a gente vai atender as escolas através da OAB vai à escola, da comissão, e a gente vê esse cenário, entendeu? Então, hoje, uma dificuldade muito grande enfrentada pelas escolas é a questão da ausência dos alunos, né? Tem muita ausência.
Então eles querem colocar tentar fazer com que os pais se conscientizem da necessidade dos filhos irem para a escola. Aí eu te pergunto, como é que aquele pai que não tem condições de colocar comida dentro de casa, entendeu? Como é que ele tem cabeça para pensar nisso? Entendeu? Como é que a gente resolve essas situações, né? Como é porque a gente vive uma situação muito difícil hoje, Robson, entendeu? Se a gente for ver o preço da cesta básica, entendeu? Quem é que tem condição de comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão para suprir o mínimo para sua família? Entendeu? E a gente vê uns com tantos e outros sem o mínimo, entendeu? Aí essa pessoa vai fazer o quê? Entendeu? Então a violência, para mim, ela decorre disso, da condição social da pessoa. Então precisa ter um olhar diferenciado para essas questões, entendeu? Você diminuir a questão da menoridade para 16 anos como você usou aí a palavra, vai inibir? Inibir? Vai. É claro que vai inibir, né? Aí vai Porque pra 14. vai inibir, entendeu? Mas vai resolver? Não vai. Aí você diminui para 14, vai inibir o de 16 de praticar? Vai. Mas vai resolver? Não vai resolver. Entendeu? Então, tudo isso para mim são o quê? É paliativo. Isso não resolve. Não resolve. Para mim, o que resolve é a educação. A gente tem que ter uma educação cada vez melhor. Entendeu? Cada vez melhor. Tem que ter essa consciência. Porque hoje, o que a gente vê? Aquele pai que não teve estudo, aí tem os filhos. O filho, ele acha que vai ter que o futuro dele vai ser igual ao do pai e da mãe. Vai ser doméstica, vai ser, sei lá, sem nenhum demérito à profissão, mas vai ser, sei lá, motorista, vai ser pedreiro. Entendeu? Não. Entendeu? Ele pode, se não é porque você não teve estudo que o seu filho não vai ter essa oportunidade de estudo. Entendeu? Então, é a consciência. A presidente, o presidente pode considerar aí seria a marca de uma ausência de um Estado sem nenhum planejamento estrutural, muda governo, entra governo, muda governo, governo, e o presidente colocou essa ascensão ao poder e essa mantença indelével, perpétua ao poder, acaba aí por entravar mudanças estruturais, as quais já nos deparamos isso já durante um bom período, tá? Presidente, nós estamos aqui para encerrar aqui esse bate-papo, estendo novamente para um próximo encontro nosso, estaremos aí por agendar, e a presidente pode trazer pessoas da comissão, acredita aí que pode se acrescentar muito, pode ser acrescentado, acrescido com tamanha propriedade, e eu considero que foi princípio, foi relevante, foi fecundo essa conversa, até para uma exposição da OAB, do trabalho, tudo, e tem um pouco da Sílvia, um pouco da Sílvia engajada, entender, acredito que conseguimos desenhar um pouco da biografia da Sílvia, a Sílvia comprometida, compromissada com o outro e sem sombra de dúvida, se absteve até de interesses pessoais para assumir essa incumbência, não há nenhuma contrapartida. Conforme a presidente está como voluntária e suga mesmo seu tempo, exige mesmo, requer. Mas desde já os demais que participam do umdia.com somos agradecidos pela sua vinda, pela sua participação dentro da sua agenda, como presidente, como mãe, como esposa, como advogada e assim sucessivamente. E somos gratos pela sua participação, pela sua colaboração, e já estenda aí em uma próxima oportunidade, aí conforme estiver dentro aí das condições para a presidente participar, e também comissões também, nós estamos aqui abertos para dialogar. O espaço ele tem esse propósito, o diálogo, a discussão, uma discussão que a presidente mencionou, estribada, sentado, abalizado no diálogo,
no diálogo. Então, obrigado, presidente, pela sua participação. E, presidente, pode fazer suas considerações aí, não finais, derradeiras, porque a gente vai voltar aqui novamente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade, adorei participar desse podcast. Eu também tenho aqui um podcast aí também que eu faço lá pela Rádio Acapesp, inclusive amanhã nós vamos ter um episódio e vamos falar sobre uma questão bastante polêmica, que é as escolas cívico-militar. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, assiste lá o podcast amanhã a partir das 10 horas. Me segue nas redes sociais. E Silvia, pode falar? Pode falar, por favor. Brito.adv. E aí a gente vai estar lá falando a respeito disso. Tá bom? E, Robson, muito obrigado. Parabéns pelo programa. E é isso. Meus caros, todos aqueles que estão por nos assistir, nos escutar, um abraço e até breve retornaremos. E o convite aqui já está consolidado com a nossa estimada doutora Silvia. Brevemente ela retornará aqui conosco. Um abraço para todos. Doutora.